Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal TI. No vídeo de hoje vamos ver sobre como podemos fazer para mocar uma API REST utilizando uma biblioteca feita em Node. No caso, o nome da biblioteca é Stub. Primeiro passo, vou abrir aqui o Firefox, vou buscar por Stub for Node. Primeiro link aqui, clico sobre ele. Vai cair no GitHub aqui da biblioteca, certo? E aqui na biblioteca tem algumas instruções como podemos fazer para utilizá-la. No caso, você vai precisar ter o Node instalado, certo? Para você poder executar o comando npm install-g stub. Para baixar o Node é bem simples, você pode acessar nodejs.org e baixar a versão aqui, a recomendada pela maioria dos usuários. No caso aqui da data desse vídeo é 12.18.2. Aí você clica aqui, faz o download e instala aí no seu ambiente, seja ele Mac, Linux ou Windows, beleza? Então voltando aqui para a biblioteca, o comando que vai permitir a gente instalar o stub é o npm install-g stub. Então vou abrir aqui o terminal, vou à minha desktop e eu já criei uma pasta chamada stub. Essa pasta aqui ela está vazia no momento e aqui vou dar o comando npm install-g stub com 2 Bs. Dou um enter, confirmo com a minha senha. Aqui ele fez a instalação do stub, certo? Ele instalou o stub e as suas dependências e aqui já concluiu. Com o stub instalado, se eu digitar o comando stub no terminal, notem que ele já está funcionando, só que ainda não tem nenhum endpoint porque eu não criei nenhum endpoint. Vou dar um clear aqui e vou voltar para o GitHub. Bom, essa biblioteca aqui, ela é bem simples. Ela permite que a gente consiga criar aí um back-end, né, feito em Node, para mocar as requisições. Então, no caso, por exemplo, se você trabalha com front-end em uma equipe e tem o pessoal do back-end, caso o back-end não consiga a tempo te entregar o retorno de uma listagem de pessoas, por exemplo, você como front-end pode criar um back-end desse e mocar o JSON, certo? Você cria ali uma estrutura do JSON, você combina com o contrato com o pessoal do back-end e você cria uma estrutura ali para que você possa consumir sem depender que o back-end termine. Então você faz toda a integração do front baseada aqui nessa API do stub e quando o back-end liberar para você, você simplesmente deixa de apontar para o stub e aponta para a API do back-end, tranquilo? É muito útil e muito fácil de usar, vocês vão ver. Então descendo aqui tem algumas instruções para o uso do stub, né? Então você pode aqui startar ele com o comando sudo stub e aqui tem alguns parâmetros interessantes. Um parâmetro bastante utilizado aqui, a gente vai utilizar nesse vídeo, é o -d. O -d, ele vai permitir pegar um arquivo, seja ele IAO ou JSON, no nosso caso aqui vai ser um JSON, e ele consegue fazer o stub trabalhar em cima desse arquivo, e ele consegue fazer com que o stub enxergue a estrutura do nosso JSON. Então quando a gente fizer um request por GET, por exemplo, ele vai retornar o JSON da forma que a gente apontou aqui. Aqui algumas configurações que você pode fazer com a biblioteca, certo? Você consegue fazer tanto chamadas post, você consegue utilizar carry strings, você consegue determinar também os headers, que você pode ter um post de um XML, por exemplo, você consegue mocar direto aqui na requisição, e aí você tem um response, você consegue simular status 200, 204 e por aí vai. É muito útil essa biblioteca. Descendo aqui a gente tem alguns outros exemplos. Então, por exemplo, fazer uma chamada GET é bem simples, e o que a gente vai ver nesse vídeo é uma chamada GET. Você tem aqui também parte de parâmetros na URL, você consegue simular parâmetros, né? Então você bate lá na sua API, você consegue aqui ter um search e um filter. Uma parte legal também é que a gente vai conseguir ver o status da nossa API. Então, quando eu subir o nosso servidor back-end aqui, a gente vai conseguir, através da leitura do nosso arquivo, ele vai conseguir falar quais são os endpoints que eu tenho. Então, vamos lá para o terminal novamente. Então, aqui no meu terminal, eu vou criar um arquivo chamado endpoints.yaml. Dou um enter. Então esse arquivo foi criado, certo? Beleza, eu vou abrir aqui esse arquivo no meu editor. Então o arquivo que eu acabei de criar, eu abro, ele está vazio. E aqui a gente vai fazer uma configuração para que o stub entenda que a gente está querendo fazer uma chamada GET. Então vou colocar aqui na estrutura do arquivo YAML, né? Aqui no canal já tem um vídeo, eu vou deixar aqui no card explicando um pouquinho dessa estrutura, que ela é bem simples, né? Ela lembra bastante Python, ela é na base de indentação. Então coloco um traço aqui, dou 2 espaços, coloco request 2 pontos, beleza, na altura do request vou apertar 4 vezes a barra de espaço e vou colocar URL 2 pontos, que vai ser /API/pessoas. Então esse é o nosso endpoint que a gente vai conseguir acessar. E o método, eu vou passar aqui, será o método GET. E aqui identado com request, eu vou colocar o response, e esse response vai apontar para JSONs/pessoas.json. Então salvo aqui, o nosso arquivo endpoints está pronto. Então resumidamente, a gente cria um request, falando que quando bater na URL /API/pessoas utilizando o método GET, a gente vai voltar como response o arquivo pessoas.json. Esse arquivo vai estar nessa pasta JSONs. Então aqui para facilitar, eu vou abrir aqui a pasta criada do stub, vou criar uma nova pasta aqui chamada JSONs, e o nosso arquivo vai chamar pessoas
pessoas.json. Então salvo aqui, pessoas.json. Então beleza, aqui vai ser o retorno da nossa estrutura. Então eu vou abrir aqui uma estrutura JSON, certo? Vou criar aqui um documento que vai ter o nome, então vai ser o nome da pessoa, essa pessoa vai se chamar André, e vai ter um outro campo que vai ser a idade da pessoa. Vou colocar 18. Beleza? E como vai ser uma estrutura com vários nomes, eu vou criar aqui uma estrutura de array no JSON, né? Que eu faço dessa forma utilizando as chaves aqui. E vou criar um outro bloco aqui, a gente vai ter um segundo nome. Esse nome vai se chamar João e vai ter 21 a idade, beleza? Então uma estruturinha bem simples aqui com o nome e idade das pessoas. Aqui no meu endpoint eu já referencio essa pasta e esse arquivo. Então tudo certo aqui com o nosso arquivo. Vou voltar ao terminal e agora eu posso subir o nosso stub. Então eu posso digitar o comando stub, -d para passar o arquivo e o nome do arquivo yawn, que é o endpoints.yawn. Então aparentemente aqui ele já conseguiu enxergar e interpretar o nosso arquivo endpoints.yawn e ele verificou que a gente tem um método get para /pi/pessoas. Quando a gente starta o stub, vocês vão reparar que ele dá dois endereços de stub e um de admin. Basicamente, quando você starta, ele usa essa porta 8882. E também ele tem um admin portal nessa porta 8889, como eu tinha mencionado lá no GitHub. Vamos dar uma olhada aqui, acessar a URL do admin /status. Quando acessamos aqui /status, ele tem uma interface aqui que ele mostra pra gente a nossa estrutura. Então o nosso endpoint 1 aqui, ele tem o URL api/pessoas com o método get, olhando para o arquivo pessoas.json. Bem legal isso aqui, se você tiver muito endpoint pode te ajudar aí visualmente. Bom, mas o que interessa pra gente aqui agora é fazer uma request nessa API e ver voltando os dados do JSON, certo? Então eu vou pegar aqui na porta 8882, vou abrir aqui o Postman, no meu Postman vou abrir aqui uma nova aba e vou fazer uma request na porta 8882 /api/pessoas. Dou um send, observem que ele retornou a estrutura do JSON que criamos lá, com o nome André e João. Vou adicionar mais uma estrutura no nosso arquivo. Então volto aqui, vou adicionar uma outra pessoa. Essa pessoa vai se chamar Pedro e a idade vai ser 66. Salvo o arquivo. Quando eu faço a chamada, ele já retornou aqui pra gente. Reparem que o Pedro já está aqui, eu não precisei restartar o stub. Então é interessante isso. Se eu adicionar aqui um outro nome, vai ser o Flávio com a idade 22, salvar aqui, voltar para a request, fazer uma outra request, sem que eu restarte o stub, ele já lê o arquivo e já traz aqui pra gente. Então aqui o Flávio com idade 22 está aqui. Beleza, pessoal? É bem bacana o stub. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o acesso para o GitHub dele, certo? Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso. É um vídeo bem rápido aí, só para demonstrar como você consegue, de forma muito fácil, ter uma estrutura back-end e simular uma API REST utilizando o stub feito em Node. Tranquilo? Se você gostou do vídeo, clique no joinha. Se ainda não é inscrito no canal TI, clique-se para se inscrever. Um grande abraço, valeu!